Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. E hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito do jogo de ontem, da derrota, mais uma, do Santos para o Palmeiras pelo placar de 1-0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E obviamente o torcedor do Santos tá revoltado, enfim, desolado, com razão e decepcionado, mas resolvi vir aqui tentar separar o joio do trigo a respeito desse jogo. Então, vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Um vídeo para falar o que a gente tira de bom do clássico de ontem, leia-se Soteldo e Orlando Ribeiro, e um outro para falar o que a gente tira de ruim do jogo de ontem, leia-se Madson e Lucas Barbosa. Mas eu vou começar falando da parte boa, antes pedindo aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações, e se puder, deixa o like aí que é de graça e ajuda a fortalecer o canal. Vamos lá. A torcida do Santos, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, todo mundo sabia que o Santos não contava, assim, uma análise racional não contava com uma vitória do Santos ontem. Pelo contrário, contava com uma derrota. Uma derrota ontem era algo esperado. O que tornou o resultado de ontem decepcionante foi o fato de que, para quem sabia que ia perder e considerava o empate um resultado maravilhoso e viu o time entrar em campo e se portar de forma organizada, consciente, concisa, e em determinado momento do jogo, passado o empate é um bom resultado para, peraí, dá para ganhar, a gente pode ganhar esse jogo e a gente vai ganhar esse jogo. E aí tomar um gol e perder um jogo é um balde de água fria. Foi para mim, tenho certeza que foi para todo torcedor. Mas continuemos analisando tudo de maneira racional. A derrota de ontem era esperada. A gente jogou contra o bicampeão da América, contra o provável campeão brasileiro, na casa do adversário, depois da demissão de um técnico, vindo de uma sequência de jogos nada boa, sem apresentar um grande futebol. Então, era querer demais pensar numa vitória contra o Palmeiras. Isso torna o resultado de ontem, que foi bem decepcionante, em algo do qual você pode tirar algo de bom, coisas boas. Esse time, é claro que depois do jogo, começaram a pipocar tweets e reações de torcedores do Santos, falando, não, esse time vai cair e tudo mais, mas peraí, gente. Um time que engrossa o caldo pro Palmeiras no Allianz, como o Santos engrossou, com o treinador, assim, fazendo o seu primeiro jogo, seu jogo de estreia contra o time do Abel Ferreira, não é um time para cair. O Santos é um time bom. O Santos, eu já vi times muito piores do que esse time do Santos. Elencos muito piores, no caso. Então, vamos falar sobre o que a gente tira de bom, porque a começar pelo Orlando Ribeiro, nosso treinador interino, né? Ele que foi efetivado temporariamente e entendeu a realidade do Santos, entendeu tudo isso que eu expliquei, que enfrenta o bicampeão da América na casa do adversário, que não vem de uma sequência boa, que acabou de perder o técnico e não tentou inventar muita coisa. Ele fechou o time, deu a bola para o adversário e o Palmeiras tem um problema quando é ele quem tem que criar, é ele quem tem que agredir o adversário e achar os espaços, porque é um time mais de contra-ataque. O Palmeiras não conseguiu furar a defesa do Santos no primeiro tempo, não levou perigo nenhum. E o Santos saía na medida do possível nos contra-ataques, né? Fez uma linha de 5, às vezes duas linhas de 4, às vezes uma linha de 4 e uma de 5 para marcar, inclusive com o Soteldo marcando, com o Marcos Leonardo adiantado, e às vezes duas linhas de 4 com o Marcos Leonardo e Soteldo adiantados. E aí tinha dois tipos de saída, uma com o Soteldo pelo meio, porque o Soteldo jogou de armador, ou pelas pontas com o Lucas Braga e o Lucas Barbosa. Quem viu o jogo sabe que essas saídas, essas válvulas de escape pelas pontas não funcionaram, por motivos de incompetência desses jogadores. Mas enfim. Mas funcionou pelo Soteldo, eu já vou chegar no Soteldo. Complementando o que eu tinha para dizer a respeito do Orlando, o sistema defensivo dos Santos funcionou muito bem. Eu tô falando do sistema defensivo, tá? Não tô falando das atuações individuais na defesa, até porque a atuação do Madison foi uma tragédia. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. O sistema defensivo do Santos funcionou muito bem. As duas linhas de 4 funcionaram bem.
Os jogadores que não ajudaram lá na frente, Lucas Barbosa e Lucas Braga, ajudaram na marcação da maneira que puderam. E o Palmeiras não levou perigo. O Palmeiras começou a levar perigo depois que perdeu um jogador. Talvez enxergando espaços maiores dados pelo Palmeiras por ter superioridade numérica, o Orlando tenha mandado o time se soltar e aí acabou dando o contra-ataque, algo que o Palmeiras não tinha até então no jogo. O Palmeiras não estava conseguindo encaixar contra-ataque e começou a conseguir. Né? Num desses contra-ataques teve o escanteio e aí no escanteio saiu o gol, infelizmente. Mas eu acho que, na medida do possível, o Orlando fez uma boa estreia. Ele fez uma boa leitura de jogo, uma boa leitura de realidade. Eu não acho que ele estragou o jogo com as substituições, mas eu acho que ele ter saído da ideia de que o empate era o bom resultado para tentar vencer o jogo, tentar mandar o time muito para cima do Palmeiras, acabou dando os espaços que o Palmeiras precisava para em uma bola, mais uma bola de cruzamento, mais uma bola de jogada aérea, matar o Santos. O outro ponto positivo, obviamente, foi o Soteldo. Soteldo que não jogou de ponta esquerda, ele jogou como nosso meio armador, e ele joga assim na seleção venezuelana, tá? Ele se mostrou assim, muito à vontade e jogando muito bem nessa posição. Claro, a maneira como o Santos foi pro jogo proporcionou para ele ter esse espaço, porque ele era o cara que puxava o contra-ataque. Ninguém melhor do que o Soteldo para puxar o contra-ataque. É um jogador veloz, habilidoso, driblador, e ele mostrou que pode fazer isso pelo centro do campo, que é uma deficiência do Santos. O Santos precisa de alguém para jogar ali pelo centro. O problema é que ele jogando como meio armador, quem vai ser o nosso ponto esquerda? O Lucas Braga mostrou que ele não é um jogador, como eu vi muita gente falando, de nível de Série A. Então a gente precisa, assim, ele resolve um problema, mas cria outro, né? Ele jogando como meia central, resolve o problema da armação, mas cria o problema da ponta esquerda. De qualquer jeito, eu gostei bastante da atuação dele como meia e eu acho que o Orlando podia apostar mais nessa fórmula do Soteldo jogando como meia central, só que usando o Ângelo, para ver como é que essa tríade se comporta, né? O Soteldo da armação, o Ângelo na ponta direita e o Marcos Leonardo como centroavante. Eu acho que pode dar liga isso aí. Então, comentei o que vocês acham e se vocês acham que, de fato, isso foi algo de bom que a gente pode tirar do clássico de ontem. O Soteldo deitou, cara. O Soteldo infernizou a defesa do Palmeiras, arrancou, driblou, chutou a gol. Teve uma bola que passou raspando a trave, assim, mais um. Cara, foi um pecado a bola não ter entrado. E foi uma jogada que aconteceu logo antes do gol do Palmeiras, né? Um cruzamento, acho que foi o Madison quem cruzou. O Ângelo dominou, tocou para trás. E o Soteldo chegou chutando, chutou rasteiro. A bola passou rente à trave do Everton, quase entrou. E logo na sequência saiu o gol do Palmeiras, infelizmente. Mas o Santos mostrou que tem qualidade no seu elenco. Não tem um elenco todo muito forte, de ponta de tabela, mas definitivamente não é um time para brigar para não cair. Eu acho que o Santos, eu ainda confio que o Santos vai ficar entre meio da tabela, talvez até brigar por uma oitava colocação. Se abrir para G8, o Santos pode até brigar. Bom, quem quiser discordar, fica à vontade para fazer isso nos comentários. Eu não sou dono da razão nem da verdade, mas eu acredito, olhando para o elenco do Santos, que a briga do Santos, nesse momento, tá aí. Quanto ao Orlando, eu acho que ele deve ter uma sequência, até porque ele mostrou uma boa impressão num jogo muito difícil, no qual a gente esperava tomar um sacode e ser dominado. Não foi o caso, o Santos não foi dominado. O Santos, até determinado ponto do jogo, jogou melhor do que o Palmeiras dentro daquilo no qual cada equipe se propôs. O plano do Santos estava dando muito mais certo do que o do Palmeiras. Então, eu acho que cabe dar uma oportunidade para ele. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense na Vila. É um jogo difícil, é um jogo vencível, é um jogo contra o finalista da Libertadores. Então, obviamente, é um jogo que o adversário pode vencer, mas eu também acho que é vencível. Eu apostaria em dar mais uma oportunidade aí para o Orlando e ver como é que o time se comporta sob o comando dele. Mas sobre as mudanças que ele deve fazer, eu deixo para falar isso no próximo vídeo, até porque eu meio que já dei spoiler, né? Reclamando tanto do Madison e do Lucas Barbosa. Bom, já fica subentendido que eu espero que sejam feitas mudanças nessas posições, e eu creio que você também concorde com isso, né? Que o Nathan deva jogar, o Ângelo deva jogar, mas a gente faz uma crítica mais
aprofundada no próximo vídeo. Se não sair hoje, sai amanhã. Tranquilo? Se inscrevam aí no canal, ative as notificações, deixe um like e aguarde os próximos vídeos. Pra cima deles.